sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Ser Político, para mais uma entrevista. Hoje eu vou entrevistar aqui meu amigo Betão. Betão, gostaria que você primeiro se identificasse, quem é você? Eu sou o Beto Van der Osten, um velho bancário, dirigente sindical, militante desde o período da ditadura nos movimentos estudantis. Depois, no movimento sindical, nós participamos da reconstrução do movimento estudantil, na construção da Central Única dos Trabalhadores, na redemocratização do Brasil, e tudo isso que eu estou falando para você que nós fizemos se deu em Curitiba. Minha militância centrou-se no Paraná, em Curitiba. Eu coordenei a oposição sindical por muitos anos, fui da oposição sindical quase 10 anos, ou mais um pouco. Em 93 nós ganhamos o sindicato para o Campo Democrático Popular e filiamos a CUT. Eu tive a honra de ser presidente do sindicato neste mandato. Ao término, em 96, eu fui ser presidente da Federação dos Bancários, Federação dos Bancários da CUT. Em seguida, em 97, fui eleito presidente da CUT Paraná por 2 mandatos. Voltei à federação, fui novamente presidente, depois saio do Paraná, fui militar em São Paulo, na nossa confederação, fui 2 mandatos, eu fui tesoureiro, depois eu presidi um mandato, justamente no período do impeachment da Dilma, até o término do mandato do Temer. Eu tive a honra de presidir, enquanto estive junto com o comando, nós fizemos uma convenção coletiva para 2 anos, histórica, e por fim, hoje eu estou secretário de Relações Internacionais da Contraf, na perspectiva, tendo a compreensão que a saída da crise não é uma saída meramente... A crise que nós vivemos hoje de violência, de ódio, de ataque a direitos trabalhadores no Brasil, não é só do Brasil, não é só continental, ela é uma retomada neoliberal no mundo todo. Houve uma reorganização depois da crise do capitalismo de 2008, 2009, uma reorganização ultraliberal que ataca e que nós estamos vendo os resultados. Enquanto na década de 90 para 2000, até metade de 2015, 2014, por aí, governos democráticos e populares avançaram no mundo. Um período depois desse houve um regresso no Chile, na Colômbia, Equador, na Argentina e no Brasil, vitória de grupos mais do que a direita. A gente estava acostumado com aquela direita clássica, a direita do PSDB, social-democracia, mas muito mais no Brasil, na América do Sul e no mundo, um surgimento de um ódio, de uma intolerância contra migrantes, contra negros, LGBT. O mundo ficou muito intolerante, o mundo do trabalho ficou mais espremido, e tudo isso que explica, quem sabe tudo isso, toda essa intolerância, violência, é justamente que o emprego hoje sofre um profundo ataque, nada mais nada menos do que da tecnologia. Os serviços, as indústrias, todos os empregos, o número de empregos se reduziu drasticamente, e os trabalhadores de um país querem se livrar dos trabalhadores de um outro país que vem para o seu país para trabalhar. Então isso fundamentou a intolerância contra os refugiados, as pessoas que estão procurando um outro lugar para viver, porque no seu país não é possível mais, desemprego, violência, guerra, o mundo migra. Então as novas tecnologias reduzem os postos de trabalho, os trabalhadores oprimidos ficam contra o Estado, achando que o Estado não mais lhes dá segurança, que o Estado de Direito não consegue prover as suas necessidades, que o estado de bem-estar social custa muito caro porque tem que distribuir políticas públicas para a pobreza. Principalmente a classe média desses países fez golpes, como fez no Brasil, contra Dilma, colocando Temer, que fez a reforma trabalhista, aprovou a terceirização e apontou para um fim da reforma de Previdência que não conseguiu concretizar. Só um minutinho.
Então, nós vimos aí, principalmente na classe média, esse grupo de pessoas com esse ódio. Você acha que isso é fruto dessa onda Bolsonaro, de fake news? Ou isso já existia na nossa sociedade, mas eles não tinham voz? E agora arranjaram alguém para dar voz a eles? O que você pensa? Nós vivemos um fenômeno muito parecido a um fenômeno da Europa, que antecedeu a grande crise de 1929, onde quebrou a bolsa de ações, do mercado de ações norte-americano, e houve uma profunda miséria nos Estados Unidos que se esparramou pelo resto do mundo. Essa miséria toda trouxe um clima parecido com esse cenário hoje de tecnologia tomando emprego de trabalhadores. Para a gente ter uma ideia, as contas são pavorosas de que até 2030, por exemplo, mais da metade dos postos de trabalho do mundo podem ser ocupados por máquinas. Aonde que nós vamos trabalhar? Aonde que nós vamos trazer um salário para a nossa família? Aí o capitalismo ultraliberal coloca na cabeça das pessoas que elas têm que empreender. Então todo mundo vira empreendedor trabalhando para um aplicativo. Ou eu entrego comida no iFood, Uber Eats, ou vou dirigir um carro de Uber, ou vou alugar um quarto na minha casa no Airbnb, e por aí vai. Então as pessoas, o emprego do futuro, dizendo assim, no futuro não vai ter emprego para todo mundo, vai ter trabalho, quem sabe, precarizado, sem direitos sociais, sem previdência, sem plano de saúde. Eles querem acabar também com a saúde pública. Então nós vamos viver num mundo assim, onde, com alguma justificativa, Bragança, a classe média dos países reagiu, porque para ela, efetivamente, vamos pensar no governo Lula. O governo Lula construiu políticas públicas fiéis para o pobre ir à escola, Minha Casa Minha Vida, para o pobre ter acesso à habitação, uma série de programas, né? O Bolsa Família, que a distribuição de renda para as famílias que viviam na miséria. E a pobreza do Brasil foi atendida, de alguma maneira, pelas políticas públicas, mas a classe média não. A classe média, vamos lembrar que antes do governo Lula, no governo FHC, o salário mínimo, o salário de um emprego doméstico era coisa de $60. Até bancários, todas as pessoas que são da classe média um pouco mais alta, tinham empregados domésticos, alguns tinham 2 empregados domésticos, né? Com o governo Lula, há um crescimento do salário mínimo, com o crescimento do salário mínimo, é óbvio que alguns produtos e serviços que a classe média comprava com muita facilidade, como plano de saúde, escola privada, segurança privada, vigilantes ou alarme monitorado, todas essas questões privadas que a classe média tinha acesso com muita facilidade ficaram mais caros. Ou seja, a classe média, ela perdeu um poder de compra, perdeu uma coisa que ela chamava de soberania, né? Perdeu alguma coisa que ela tinha como um merecimento enquanto classe média, de uma exclusividade, de um tratamento diferenciado da sociedade para eles. Isso problematizando, e mais ainda, a classe média perdendo os seus empregos de alta qualidade por tecnologia, por substituição de novos modelos de contratação, com terceirização, contratação de pessoa jurídica. A pessoa é demitida e é recontratada imediatamente pela empresa como pessoa jurídica, sem plano de saúde, sem 13º salário, sem férias, sem previdência. Então a classe média perde um pouco seu poder aquisitivo e ela reage. É só a gente lembrar que as marchas, depois de 2013, quando as marchas se transformaram e queremos saúde padrão Copa, padrão FIFA, a reivindicação deles é que eles queriam coisas acima do patamar que estava oferecido para a pobreza, que era um saúde padrão SUS, escola padrão, escola pública sucateada, né? Eles queriam algo mais, queriam ter
o que eles acreditavam que eles tinham antes do governo Lula. Tanto é que muitas das faixas que a gente via, os cartazes que carregavam, queremos o nosso Brasil de volta. Que Brasil de volta que eles queriam? O Brasil onde a elite brasileira viajava de avião e não tinha que dividir o aeroporto com o pobre, né? Onde a gente ouvia bobagem assim, uma personalidade do Brasil dizendo: não tem charme nenhum ir para Paris, eu chego lá e encontro o meu porteiro viajando. Então essa distribuição da oportunidade e a distribuição do que existe de bom no mundo, viagens, boas comidas, comprar produtos mais especiais em mercado, queijos, vinhos, né? Isso tudo, uma parte da classe baixa, que não a miséria, uma parte da pobreza que ascendeu um pouquinho da classe média, teve acesso a um consumo melhorado. A classe média se ressentiu, com suas razões dela, né? Não as nossas razões, ela se ressentiu disso tudo e atribuiu tudo isso a um governo democrático popular do Partido dos Trabalhadores. Vocês viram que eu fiz assim, né? Uma arminha, porque na frente este símbolo de atribuição, eles apontavam o dedo para os governos do PT, depois isso vira um símbolo contra o PT, a arminha, a arma, e no começo era só para apontar que havia deficiência, que havia problemas, que havia corrupção no governo. Primeiro tiram a Dilma, e a acusação contra a Dilma não foi de corrupção, foi um crime administrativo, né? A tal da pedalada fiscal. Em seguida, no processo de disputa eleitoral, que acontece logo depois da queda de Dilma, da ascensão de Temer, que não teve a menor condição de se candidatar à reeleição, as elites brasileiras se articularam com algumas candidaturas que não decolaram, né? Candidaturas com as quais elas estavam acostumadas a conviver com a social-democracia, centro-direita, partido Podemos, partido Novo, partido isso, partido aquilo. E, curiosamente, aparece nesse cenário uma candidatura de defesa de posições execradas, de homofobia, de discriminação de negro, de retorno de violência, de arma, tem que armar a sociedade, cidadão de bem tem que defender sua família com armas, como se fosse muito possível, cada vez que você vê uma ameaça na tua casa, você atirar nas pessoas e você sair ganhando sempre. Como no filme do mocinho e do bandido, você é sempre o mocinho, só você acerta o tiro e ninguém lhe atinge, né? Lembrando que você vai atirar contra pessoas que têm um preparo para a violência, não é você que não tem um preparo para fazer esse tipo de enfrentamento. Então, esse é o cenário parecido lá com a década de 30, depois daquela crise, quando as populações, no começo da década de 30, as populações também se insuflaram contra os migrantes, gente que vinha de outro país, pedir emprego no meu país e disputar o meu. Isso daí resultou no nazismo e no fascismo, que acabou desencadeando a Segunda Guerra Mundial. E o fascismo e o nazismo praticaram as ações que estão prometendo hoje fazer. Tirar a população negra, a população discapacitada, colocar a mulher no seu lugar, né? Então tudo isso, essa violência, essa misoginia, esse fascismo vem, propagandeou lá e fez. A gente tem que ler a história para entender, e está propagandeando agora e já começa a fazer. É só a gente ver quem foi colocado no Ministério que cuida dos direitos humanos, da cidadania. É uma ministra que, tudo bem que ela tenha visto Jesus na goiabeira, mas ela tem visto muito mais coisa, tem visto propaganda de gênero distorcido, propagandas, campanhas para você trazer a compreensão, a tolerância para a diversidade sexual, de gênero, de raça, orientação, de política. Então, todos esses extremos estão exacerbados, e era um povo, para nossa surpresa,
nas nossas famílias, pessoas que a gente acreditava, pessoas piedosas, do bem, de repente passaram a colocar nas redes sociais, para nossa surpresa e para o nosso horror, passaram a colocar questões escabrosas, impossíveis, a defesa de violência, a defesa contra a liberdade de eu escolher se eu vou ter uma relação com uma pessoa do mesmo sexo ou de outro sexo, no que isso interfere na nossa vida, no que isso interfere na vida de quem não está tendo uma relação. Isso é uma opção de quem pessoal, uma opção de quem pode fazê-la no mundo livre, posso escolher, e o outro que é livre tem que olhar com o olhar da tolerância, da compreensão, do entendimento que aquilo foi feito porque a pessoa fez a sua escolha de orientação, vamos chamar assim. Para nossa surpresa aconteceu tudo isso, e para nossa maior surpresa, um número impressionante de pessoas escolheu essa candidatura da mais extrema direita, com um discurso mais anticivilizatório, mais retrógrado, antigo, de separação, de apartheid, de intolerância política. Vamos metralhar, vamos mandar os petralhas daqui para a Venezuela, vamos metralhá-los. Nós vimos isso todos os dias nas redes sociais, com perplexidade. Não tinha ninguém das esquerdas dizendo que a gente ia fuzilar as pessoas do outro partido, da outra candidatura. Pelo contrário, dizia que ia distribuir renda, dizia que ia distribuir igualdade de oportunidade. E se alguém duvida que isso fosse acontecer, é só olhar o governo Lula, que foi um governo de distribuição de renda, de empoderamento da pobreza, da formação de conselhos, de ouvir a sociedade para resolver o que ia ser feito. Então, esse é um cenário que apareceu e eu acho que ele justifica em grande parte o que nós estamos vivendo hoje. Porque hoje, para nossa perplexidade, uma parcela muito expressiva da sociedade que era assim, de extrema direita, cruel, que aceita os preconceitos, as discriminações, que aceita, como disse o presidente de um grande banco, que tem que ter 12 milhões de desempregados mesmo, para que a oferta e a procura possa contrabalançar o preço do salário, para baixá-lo, para que a minha empresa possa, com salários baixos, competir melhor no mercado. Quem tem essa compreensão e quem acha isso plausível, para nossa surpresa, aflorou. Essas pessoas estavam escondidas e quietinhas, hoje elas estão nas ruas dizendo: volta à ditadura militar, Dilma, por que não te mataram no DOI-CODE, Lula, por que você não morreu de câncer, o neto do Lula morreu, um bandidinho a menos para crescer e virar um comunista. E todos que se contrapõem à fala deste presidente são chamados de comunistas. Inclusive um general esses dias que se contrapôs a uma fala dele, ele disse que o homem era uma melancia, que era verde por fora e vermelho por dentro. Então nós chegamos ao patamar da loucura. Não é um caso mais hoje ideológico no Brasil, é um caso psiquiátrico. Isso, as gerações vão julgar isso com muita precisão. Então, e aí, assim, só para finalizar, a gente sabe que isso não é um estado normal, isso é uma exceção aqui no nosso país. Como que você acha que nós devemos agir agora para voltar o país no eixo de desenvolvimento, de crescimento, geração de emprego? O que a gente precisa fazer agora, inclusive para atrair essas pessoas? Tem a média mundial de 14% de fascistas no mundo todo, aqui também tem, agora nós sabemos sim, mas tem um monte de gente que está perdido, que fez a arminha, e a gente precisa trazer esse pessoal para cá. O que você acha que a gente precisa agora fazer para voltar esse país, porque a vocação dele realmente tem? Sim. Bragança, olha, eu ocupo uma secretaria internacional na minha confederação, eu tenho viajado bastante, tenho conversado muito com as pessoas. A nossa confederação tem tido um particular interesse por como alguns países que estavam numa situação terrível conseguiram reagir e conseguiram apontar para um outro caminho. Recentemente, nós ouvimos ontem aqui
senador chileno, que hoje também fez uma palestra na nossa conferência. E a coisa de uma semana e pouco, 2 semanas, uma deputada de Portugal, da unidade lá que se chama Geringonça, que lá, quando os partidos se reuniram e começaram a trabalhar com unidade, as pessoas diziam, isso não é unidade, isso é uma geringonça. Eles adotaram isso não, falaram, nós somos uma geringonça mesmo, e ganharam as eleições, romperam com o ajuste fiscal pressionado pelo FMI, e Portugal está saindo da crise. A Espanha teve uma reação também contra a extrema-direita que fez, o mesmo cara que andou por aqui, o Steve Bannon, fazendo os fake news, dirigindo os robôs do Bolsonaro, tentou lá ganhar a eleição e perdeu. Na Argentina tem um movimento muito grande, onde a Cristina Kirchner sai da candidatura para a presidência e coloca o Fernandes, coloca uma pessoa que tem experiência, foi ministro do governo do Kirchner, do marido da Cristina, teve no governo dela, e essa pessoa na pesquisa está sendo colocada como em primeiro lugar, né? Uma disputa muito boa. No Uruguai vai ter eleição agora também, a Frente Ampla, que é uma frente de esquerda, se apresenta como provável ganhadora. Tivemos no Equador um retorno, o Paraguai está em crise com seu governo de direita. A direita ultraliberal, ela não tem muita possibilidade de governar muito tempo, e ela consegue se estabelecer principalmente onde existem governos de força, estado de exceção. O laboratório neoliberal no mundo foi o governo Pinochet, no Chile, que privatizou a Previdência, que privatizou todo o ensino, saúde, privatizou todo o país, e é um país que ainda mantém boas condições, uma população pequena, coisa de 18 milhões, e ainda mantém boas condições de economia, mas a sua pobreza, os seus aposentados são aposentados de uma pobreza extrema. Hoje a pessoa aposenta lá com 30% do salário mínimo. Há suicídios de velhos, agora começa a haver o período da aposentadoria daqueles que entraram na capitalização individual. E nós percebemos assim que esse arranjo ultraliberal, ele tem uma durabilidade, ele tem uma validade muito pequena, porque ninguém, se você for disputar democraticamente uma eleição, ninguém vota em quem diz assim, vota em mim, eu vou retirar os seus direitos trabalhistas, eu vou retirar suas férias, eu vou acabar com a sua aposentadoria, eu vou acabar com o seu 13º salário, com a multa de 40% do fundo de garantia, eu vou reduzir teus direitos, vou reduzir os empregos, vou terceirizar, vou botar um terceirizado no teu lugar, na tua empresa. Você fala, epa, eu não vou votar nesse cara não. Então esse programa de governo ultraliberal não ganha eleição. Ele foi imposto no Brasil depois da derrocada, da retirada da presidenta Dilma, com o governo Temer, que não foi eleito com aquela plataforma, e com a vitória do Bolsonaro, ele não foi a um debate, ele não construiu a plataforma que ele ia apresentar para a sociedade, que está colocando agora no Congresso Nacional. Colocou algumas questões pontuais de arma e outras coisas ali, mas não disse que ia fazer o que está fazendo. E vem tendo um abandono do apoio à sua candidatura de grande monta. Vamos ver o que acontece até o término desse governo. Então isso eu acho que é um alento, é uma esperança, é uma possibilidade de que a Argentina regendo, Chile, Uruguai, outros países, Paraguai, se chamarem a eleição agora também, e a gente numa futura eleição, aprenda com esse período que a gente viveu e descubra que fazendo arminha a vida não melhora. Betão, quero te agradecer demais e colocar à sua disposição o canal Ser Político, sempre que você precisar, quiser se manifestar sobre qualquer situação, é só falar com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, muito obrigado.